colegas de bancada, eu poderia estar falando de Twitter Files, de luta pela liberdade de expressão, do heroísmo de Elon Musk e tudo o que aconteceu em relação à insistência dele de retirar restrições a contas perseguidas, de pessoas perseguidas pelo judiciário brasileiro, especificamente pelo ministro Alexandre de Moraes no Brasil, e o que aconteceu depois, né? Ele foi incluído aí no inquérito das milícias digitais, o que virou até motivo de chacota na internet, mas eu acho que vocês já estão discutindo bastante isso ao longo do programa, é o tema do momento, vai ser discutido aí ao longo da próxima semana inteira, das próximas semanas, né? Eu não queria que passasse batido os 6 meses do ataque terrorista do Hamas a Israel. Então vou me ater a esse assunto. As forças de defesa de Israel divulgaram nesse domingo um balanço do que tem sido esses 6 meses de guerra contra o terror. E os números são impressionantes. 300 mil reservistas foram alistados desde o início da guerra. Isso aqui, Pitola, explica muito porque quando nós estivemos lá em dezembro, todos os voos para Israel, das poucas companhias que seguiam voando para Israel, estavam lotados. Israelenses, né, judeus espalhados pelo mundo, estavam voltando ao país para servir ao seu exército, ao seu povo, para tentar resgatar os reféns. Naquela época eram 242 reféns, né, no início da guerra. Atualmente são 134 ainda em poder, aliás 133 nesse fim de semana. Um corpo foi encontrado, infelizmente mais um refém morto pelos terroristas do Hamas. Mais 300 mil reservistas foram alistados desde o início dessa guerra. 604 soldados das forças de defesa de Israel morreram. Vamos lembrar que são 604 jovens, rapazes e moças, porque em Israel as mulheres também servem o exército. As mulheres 2 anos, os homens 3 anos de serviço militar obrigatório, depois eles vão para a reserva e agora, como a gente viu, 300 mil foram chamados para defender o país e para tentar resgatar as 242 pessoas que tinham sido sequestradas em 7 de outubro, fora as 1.300 assassinadas, depois de torturadas, estupradas, cruelmente assassinadas pelos terroristas. Nos números aqui que as forças de defesa de Israel divulgam, também impressiona que Israel sofreu 12 mil ataques. Vou abrir de novo aqui porque fechou a notícia. 12 mil ataques Israel sofreu nesse período de 6 meses de guerra. A gente sabe que só no dia 7 de outubro tinham sido 7 mil ataques. E agora Israel sofreu 12 mil ataques, sendo que 9.100 originários de Gaza, 3.100 do Líbano e mais alguns ataques, 30 e poucos ataques, 35 ataques vindos da Síria. Então, para você ver que Israel é atacada por várias frentes. A gente tem também os números de mortos do lado de Gaza. Eles falam que 12 mil terroristas foram mortos, sendo que entre eles há muitos comandantes, 20 comandantes de batalhões, 100 comandantes de companhias. E na frente norte, que é do Líbano, 330 terroristas mortos, incluindo 30 comandantes. Então, números expressivos. Desculpe a voz falhando aqui. Números expressivos, e impressiona também o esforço do exército de Israel para avisar a população civil para evacuar as áreas de guerra. Eles também divulgam aqui, né, o que são esses esforços, como que o exército de Israel vai avisando a população. 100 mil chamadas telefônicas nesses 6 meses de guerra, 9.300.000 panfletos com alertas de evacuação distribuídos em Gaza, 15 milhões e meio de mensagens de texto enviadas e 17 milhões de gravações de voz. Para a gente ver que as equipes de comunicação do Exército de Israel também estão trabalhando muito e em muitas frentes, gravando mensagens de áudio, escrevendo mensagens de texto, distribuindo panfletos para a população, e a gente sabe que muitas mesmo, das pessoas que morreram em Gaza, dos civis, eles não divulgam aqui o número de civis mortos, mas muitos dos civis mortos foram mortos porque o Hamas,
Os terroristas do Hamas usam sua própria população como escudo humano. Então é tudo muito triste, mas eu queria também trazer informações sobre os reféns, né? Como eu disse no início, são 130, eram, né, até o fim de semana aí, 134 reféns, então daqueles 242 sequestrados no dia 7 de outubro, 108 já tinham sido devolvidos, ou alguns deles, né, encontrados mortos, e tinham ainda 134 como reféns, só que um corpo foi encontrado nesse fim de semana, estava inclusive enterrado, foi desenterrado, foi identificado e foi devolvido à família. Então é mais uma informação triste, mas a gente segue na esperança de que o exército de Israel consiga recuperar os outros 133 que continuam sequestrados. Esse rapaz que foi encontrado morto, ele era filho de um outro que já tinha sido encontrado morto, aliás, que tinha sido morto no dia 7 de outubro, lá no kibbutz que nós visitamos, Pitório, no kibbutz Nir Oz. O pai tinha sido morto, a mãe e o filho foram sequestrados e agora o corpo do filho foi encontrado. Essa mãe já foi entregue de volta, é uma, né, entre os 108 reféns que foram devolvidos aí ao longo dos meses em negociações com o governo de Israel. E infelizmente essa notícia triste aí. Esse rapaz que foi encontrado morto, em janeiro ele tinha sido filmado pelos terroristas, aqueles vídeos aterrorizantes, né, para quem assiste. Ele dizia: eu posso ser morto a qualquer momento, o governo de Israel precisa negociar a libertação dos reféns. Obviamente tudo que ele dizia era imposto a ele, era dito ali por ordens do Hamas. Ele e um outro rapaz que continua desaparecido apareceram nesse vídeo de janeiro e ele agora encontrado morto. Então é uma guerra que infelizmente segue 6 meses já, uma guerra ao terror e é também uma guerra contra a desinformação, inclusive espalhada por países como o Brasil, né? O governo brasileiro é um dos que disseminam informações falsas baseadas em números divulgados pelo Ministério da Saúde do Hamas, ou seja, números não confiáveis, e ignorando os números do governo israelense, que é um governo democraticamente eleito e não um governo golpista como é o Hamas. O Hamas, ele é terrorista e é também governante de Gaza, mas porque ele deu um golpe em Gaza. A população civil de Gaza, ela é subjugada pelo Hamas. Então, quando a gente vê aqui no Brasil e em outros lugares do mundo extremistas de esquerda defendendo a Palestina, eles estão defendendo o Hamas e não o povo palestino. O povo palestino quer se ver livre do Hamas. E nesse aspecto, a única chance de libertação é o exército de Israel, porque é o único que está combatendo o Hamas. Irã, Líbano, esses outros países ali cheios de benefícios para os terroristas, inclusive benefícios financeiros, eles auxiliam a perpetuação do terrorismo em Gaza, inclusive contra os próprios palestinos, e não ajudam a Palestina ou os palestinos de bem a se ver livres desse terror. É isso, Pittoni. Bom, de acordo com a colunista Malu Gaspar, do jornal o Globo, quem visita o senador Davi Alcolumbre ouve que ele tem apenas uma certeza sobre o que deverá ocorrer na próxima legislatura: um impeachment de ministro do Supremo. Alcolumbre é apontado como o nome mais forte para ficar no lugar de Rodrigo Pacheco no comando da casa. Sob o título de "Ao ampliar o foro privilegiado, o STF assume riscos de entrar na arena política com profissionais", a coluna de Malu Gaspar afirma que a história recente já mostrou o que acontece quando juízes resolvem ser políticos. O texto diz ainda que a manobra do Supremo, que quase ampliou sem aviso o alcance do foro privilegiado, deixou políticos desgostosos. O julgamento foi parado por um pedido de vista do presidente do tribunal, Luiz Roberto Barroso, mas deverá ser retomado na semana que vem. Bom, Augusto, informação aí de bastidor da colunista Malu Gaspar sobre a Davi Alcolumbre, que é o possível candidato aí a assumir a cadeira, né, a presidência do Senado no ano que vem. E segundo ela aí, ele teria essa certeza de que haverá sim pelo menos um pedido de impeachment sendo votado aí na casa, no Senado. Bom, é claro que é cedo